Bonjour, bonjour, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um 459. Bora tocar o terror na terra, estamos ao vivo. Façam todos um excepcional dia, diretamente da França, aqui em Paris. Gente, aqui na França já são 10 horas da manhã. Aqui, ó. Eu sei que aí no Brasil o dia está amanhecendo, aí o sol está nascendo. E, primeiro, realmente, eu quero honrar vocês que acordam num domingo como esse, às 4h59 da manhã, para adquirir conhecimento. Por isso que eu falo, gente, batalhão do 459, pelotão do 459, só tem reinante. Ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui avulso. Se você levantou nesse horário, se você acordou nesse horário, Deus tem algo para te dizer hoje. Hoje você vai ser ativado nas oportunidades que você tem deixado passar ou as oportunidades que você não tem criado na sua vida, as oportunidades que você tem se sabotado, aquelas que você até cria, mas você mesmo se sabota. Então, hoje Deus realmente quer ativar você, quer falar ao seu coração para você começar a viver as promessas dele. Então, bora tocar o terror na terra. Bom dia, mulher abençoada. Gratidão, gente. Bom dia. Já pega papel e caneta aí para anotar os códigos. Para anotar, porque hoje tem código poderoso. Nós estamos falando dos 7 ciclos da prosperidade, os 7 ciclos da vida, e isso está na Bíblia, na palavra do Senhor. E nós vamos hoje para o 4º ciclo. Ana, eu tenho que entender os ciclos? De verdade, se você entender esses ciclos e você respeitá-los, você vai acessar uma bênção maior. Porque se você não souber, vai continuar vivendo, mas se você souber sobre esses ciclos e souber aproveitar eles, os resultados seus vão ser bem maiores. Então, é importante? É importante. Ciclo da oportunidade. É o 4º ciclo. Inclusive, é o ciclo que eu estou. Então, eu vou falar um pouco para vocês aqui do quão poderoso é. E eu quero aqui trazer para vocês uma reflexão. O quanto vocês têm fugido daquilo que Deus chamou vocês. Quantas oportunidades aparecem na vida de vocês e por bloqueios, por medo, por insegurança, por achar que vocês não são capazes, por ficar olhando muitas vezes para a condição, vocês não decidem, vocês não são ousados e vocês deixam oportunidades passar. Quantas oportunidades você mesmo cria, ou aquelas que Deus quer te abençoar e aparecem na sua vida, você tem se sabotado. A gente está fazendo o evento aqui, Homens de Honra e de Negócios, Acelera França. E ontem, um dos homens pegou o microfone pela primeira vez. E ele pediu perdão a Deus por tantas oportunidades que ele deixou passar. Porque ele tinha vergonha de falar em público. Quantas vezes ele teve a oportunidade de pegar o microfone e de passar a mensagem, de falar algo para as pessoas, e por medo, por insegurança, por achar que ele não era capaz, ele deixou a oportunidade. E ontem, ele falou que quando ele pega no microfone, ele tremia. Eu falei, então você vai ser desbloqueado agora. Pode vir aqui na frente. Nós entregamos o microfone na mão dele. Ele tremia, ele suava frio, mas ele falou. Ele falou da mensagem dele. E naquele momento, ele se destravou. E aí ele mesmo pediu perdão. Quanto tempo? Foram 42 anos que ele está enrolando. Que ele não vem cumprindo o propósito de Deus por medo. Então, hoje nós vamos falar de oportunidade. Oportunidades que estão aí, ó, aparecendo na sua vida e que você, muitas vezes, deixa passar. O nosso tempo aqui é precioso demais. O seu tempo é precioso demais para você ficar preocupado com, ou então sendo travado por bloqueios. Se joga. Chegou a hora de você realmente se entregar, se jogar para a vida, para as oportunidades que estão aparecendo para todos vocês. Ana, nós vamos falar hoje sobre o 4º ciclo, que é o ciclo da oportunidade. Oportunidade, muitas vezes, ela não bate 2 vezes na sua porta. Gente, de verdade, quantas vezes eu tive oportunidades e eu não aproveitei? Sabe por quê? Porque a oportunidade, ela sempre espera quem está pronto para recebê-la. Você está pronto para poder receber as oportunidades que a vida tem te trazido? Enquanto alguns esperam a oportunidade perfeita, os corajosos e os ousados, eles criam as suas oportunidades com as próprias mãos. Você tem criado as suas oportunidades?
Você tem coragem o suficiente para ser ousado, para começar a provocar, construir essas oportunidades? Sabe por quê, gente? Oportunidades são sementes invisíveis e elas florescem para quem tem coragem de plantar e de cuidar. A diferença entre aqueles que vencem e os que lamentam está exatamente na capacidade de reconhecer uma oportunidade disfarçada de um desafio. Quando o desafio aparece, muitas pessoas dão um passo para trás. Muitas pessoas não vão. Por quê? Ai, Ana, eu não tenho dinheiro, eu não sou capaz, ou então aquela pessoa é grande demais para mim. Aquela oportunidade nas suas mãos, um desafio para você poder romper, e você não vai. Essa exatamente é a diferença de uma pessoa que vence na vida e daquela que fica só lamentando. Eu quero hoje que você comece a olhar para a vida como uma oportunidade. Olhar para tudo que acontece com você como uma oportunidade. Ana, como é que eu reconheço as oportunidades? Deixa eu te contar uma coisa. Deus, ele nos dá oportunidade embrulhadas em processos. E quem persevera, quem não desiste, quem não retrocede, conquista. Eu já contei essa história aqui algumas vezes, quando eu fiz o meu primeiro método IP com o Pablo. Eu tinha acabado de pedir demissão do banco. 15 anos de banco. Eu pedi demissão, fiz minhas malas e mudei para Alphaville. E aí estava na semana do método IP. E eu investi no método IP e fiz. E teve um momento que eu falei para o Pablo, eu pedi demissão do banco, tive a oportunidade de falar. Pedi demissão do banco, eu fiz minhas malas e eu mudei para Alphaville. Achando que o Pablo ia me elogiar. Ia falar, isso mesmo, bora tocar o terror, tem que pedir sair do CLT, sai da fazenda, e bora viver sua vida, né? Bora viver o seu propósito. Mas nesse momento ele olhou para mim e falou assim, você se lascou. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, vai dar muito errado. Vai dar errado uma vez, vai dar errado duas, vai dar errado três, vai dar errado quatro, mas se você não desistir, se você persistir, perseverar, pegar a instrução, colocar em prática, se você não retroceder, vai dar certo. E esse foi o conselho mais poderoso que o Pablo poderia ter me dado naquele momento. Porque eu estava vivendo realmente uma disrupção. Eu tinha acabado de sair de 15 anos de CLT, da segurança, da estabilidade. Eu ia começar agora a empreender, a viver com o digital. E ele me deu a consciência de que muitas vezes vai dar errado, mas se você não voltar atrás, se você não retroceder, se você pegar a instrução, colocar em prática, aproveitar as oportunidades, enfrentando os desafios, porque Deus, ele entrega oportunidades embrulhadas por processos. Vai ter desafios que você vai ter que enfrentar, vai ter processos que você vai ter que viver, vão ter desertos que você vai ser chamado para poder se desenvolver. E quando eu entendi isso, eu vivi o meu processo. E foi fácil? Não, e não é até hoje. É de glória em glória. Só que eu posso dizer uma coisa para vocês, eu não perco oportunidades na minha vida. E eu, na verdade, eu nem vejo a oportunidade, porque eu crio elas e na medida que eu vou criando, eu já estou dentro delas. Isso é um nível de quem tem ousadia e coragem de criar as suas próprias oportunidades. Sabe qual que é a palavra mais poderosa para o cérebro? Quem sabe a palavra mais poderosa para o cérebro? Escreve aí, atitude. Atitude. E hoje essa live eu vou te provocar. Se você não quiser ser provocado, já sai da live. Nem continua aqui. Porque eu realmente vou fazer você pular dessa cama. Eu vou ativar uma energia que há muito tempo você não tinha. A palavra mais poderosa para o cérebro se chama atitude. Atitudes não são vazias, elas precisam existir. E quando eu me movimento, eu mudo o meu pensamento. Quando eu me movimento, eu atraio aquilo que eu quero. Quando eu tenho atitude, ousadia, coragem, eu começo a criar oportunidades na minha vida. Vou contar uma coisa para vocês. Se você for uma pessoa de atitude, você vai atrair oportunidades para você.
Ana, o que está faltando para eu poder realmente abrir novas frentes na minha vida? Abrir novas oportunidades, novos negócios, novas conexões, novas mesas, lugares inéditos. Tá faltando, sabe o quê? Essa palavrinha que você escreveu aí agora, atitude. Quantas pessoas ainda não têm atitude? E o quanto a sua vida poderia estar muito melhor se você tivesse atitude. Ousadia, coragem. Escreve essa frase aí, as atitudes atraem oportunidades. Coloque aí, as atitudes atraem oportunidade. Ana, o que eu preciso então? Em primeiro lugar, atitude. Se posicionar, se jogar, se joga para a vida. Para de ficar contando historinhas, para de inventar desculpa, para de se sentir fraco, você não é fraco. Para de se sentir incapaz, você não é incapaz. Aquilo que você carrega, muita gente precisa. Ana, mas eu não tenho tanta habilidade assim. Ana, mas eu não sou tão bom assim como vocês. Deixa eu contar algo para vocês. O piorzinho dessa live, o piorzinho que tá aqui hoje, aquele que acha que é o improvável. Você carrega coisas que milhões de pessoas precisam. Você, o pior. Imagina você que está me ouvindo, que já tem bagagem. Todos nós temos sementes poderosas que Deus entregou. Então, para de inventar desculpa, para de achar que você não dá conta, que você é fraco, que você é incapaz. Se você é a imagem e semelhança de Deus, se Deus é perfeito e imprimiu a imagem dele em você e ele é capaz, como que você não é capaz? Se Deus, ele não é tímido, como que você é tímido? Como que você se sente algo que é diferente daquele que te criou, se você é a imagem e semelhança dele? Sabe o que está faltando? Você começar a ter atitude, posicionamento, entender quem você é. Na verdade, entender quem você carrega. Não é nem o que, é quem. Para você se posicionar da maneira que deve ser posicionado. Comece a ter atitude na vida. Eu, Ana, durante muitos anos eu tive vergonha. Vergonha. Durante muito tempo eu recuei. Eu tinha medo do que as pessoas iam falar de mim. Eu tinha medo do julgamento das pessoas, da crítica das pessoas. Eu queria que as pessoas me aprovassem. Era uma necessidade de aprovação nível hard. Então, muitas vezes eu falava sim para o outro e não para o meu propósito. Eu queria servir, eu era boazinha demais, eu queria agradar todo mundo. E eu não agradava a mim mesma. E eu não agradava, nem era a mim, era a Deus, ao chamado que Deus me entregou. Até no dia que eu comecei a ativar a minha identidade, eu comecei a entender quem eu sou nele. E entender que aquele que tinha que me aprovar, já me aprovou. Que eu não precisava que pessoas me aprovassem. E que nele eu era forte. Que aquilo que ele colocou em mim não era sobre a Ana. Porque a Ana é fraca. A Ana realmente, se for pegar só a Ana, só pecado, fraqueza, incapacidade. Mas Deus em mim me faz forte. A minha identidade nele é aquilo que ele colocou em mim. De verdade, às vezes eu olho para algumas pessoas e eu falo, essa pessoa era para estar voando. Essa pessoa era